Petrobras registra prejuízo líquido de 2,6 bilhões no segundo trimestre e a manchete segue dizendo pra gente que é o primeiro resultado negativo desde 2020. O que está acontecendo com Petrobras, que semana passada reportou esse resultado negativo de 2,6 bi de reais, e por que apesar disso, as ações estão subindo? O que está acontecendo? Bom, é isso que a gente vai ver analisando direto ao ponto. Então já vou compartilhar aqui minha tela com você. Isso que você está vendo é a manchete que a gente acabou de ver. Resultado reverte lucro de 28,8 bi no mesmo período do ano anterior. E é o primeiro resultado negativo desde 2020. Tá? O problema é que esse assunto acalorou as discussões porque, infelizmente, a internet vive de narrativa, né? Então, eu não sei se você que está aqui me vendo gosta ou não gosta do governo, mas o fato é que isso gerou narrativas e muita gente, sem entender o que está acontecendo, está aí defendendo os seus políticos de estimação, sem entender o que de fato está acontecendo. E minha proposta aqui é que você saia da superfície, que você entenda o que está acontecendo. Esse vídeo não tem uma análise política. A ideia não é dizer que a Petrobras está em boas mãos com o governo Lula, ou está em más mãos com o governo Lula, ou estava melhor, não é nada disso. Ela teve prejuízo? Teve, mas qual que é a surpresa? O mercado já esperava, isso já estava no preço, tanto é que as ações não param de subir. Agora, que prejuízo é esse? Será que foi positivo para a Petrobras? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com você site da Petrobras de relações com os investidores e vou vir aqui, ó, em central de resultados, tudo bem? E a gente vai abrir aqui mostrando a fonte para você, release de resultados em reais. Então, vou abrir aqui este documento, tá bom? E nesse documento, a Petrobras vai explicar ao mercado o que de fato aconteceu. Agora sim, olha, nós temos aqui, ó, deixa eu só aproximar. Já na primeira página, Petrobras já informa pra gente o seguinte, ó, que ela teve 26,8 bilhões de reais em resultado líquido, isso sem considerar os eventos, é isso que a gente vai entender aqui, tá? E aí, como ela teve um evento não recorrente, que eu vou te explicar o que é isso, tá? Ela teve um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. É isso que Petrobras está dizendo. Então, a primeira informação que a gente precisa entender é que Petrobras teve uma transição tributária aqui, ó, que ela informa pra gente que ela pagou 3,6 bilhões de reais nessa transação tributária. Portanto, ela pagou ao governo um imposto que ela estava devendo desde 2013. Isso já estava, inclusive, no preço de Petrobras. Mas eu vou te mostrar que esse negócio acabou saindo bom para todos os lados. Você vai entender isso, tá? Antes da gente avançar aqui, eu quero explicar a origem desse débito tributário e o porquê que acabou saindo bom para todos os lados. Depois a gente vai falar sobre geração de caixa da companhia, tá bom? Volta aqui no site da Petrobras e aqui, ó, em comunicados ao mercado, todos os fatos relevantes a companhia precisa colocar nesse site, tá? E aí, se a gente desce lá atrás, em junho, aqui, ó, no dia 17 de junho, a companhia ela divulgou esse fato relevante. Petrobras informa sobre adesão ao edital da transação PGFN-RFB, ou seja, da Receita Federal do Brasil, tá bom? E aí ela explica com detalhes aqui que ela entrou em um acordo para pagar impostos que estava tramitando na justiça referente a IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte da CID, PIS e COFINS. Ou seja, ela tinha esse litígio contra o governo e estava em discussão nesse processo. E aí ela diz o seguinte aqui nesse parágrafo, tá? Que, como eu disse, foi divulgado no dia 17 de junho. A adesão permitirá o encerramento de discussões administrativas e judiciais relativas a CID, PIS e COFINS, referentes ao período de 2008 a 2013, que totalizam 44,8, né, bilhões de reais aqui, se a gente arredondar. 44,8 bilhões de reais. Então, o que Petrobras informou pra gente no dia 17 de junho? Que Petrobras tinha processo administrativo e judicial, estava com esse passivo tributário em litígio, que uma hora ou outra deveria de pagar, cujo valor é de 44,8 bi. Repito, isso é imposto referente a 2008 a 2013. Portanto, colocando em perspectiva, uma empresa devia ao Estado, portanto ao governo federal,
quase 45 bilhões de reais. Só que aí ela fez um acordo com o governo, voltando aqui nesse mesmo documento, dizendo o seguinte, que o valor total da transação, considerando o desconto de 65% concedido no edital, é de 19,8 bilhões de reais. Então, o que Petrobras disse? Olha, eu, Petrobras, estou devendo aí quase 45 bilhões de reais ao governo federal desde 2013. Isso está rolando no processo e agora eu, Petrobras, fiz um acordo com o governo para eu pagar esse imposto com 65% de desconto. Então, Petrobras, que devia quase 45 bi, pagou, segundo este documento aqui, ó, 19,8 bilhões de reais, sendo que uma grana já estava em depósito judicial e por aí vai. E aí, se a gente pega um contexto, né? O governo atual tá precisando de dinheiro, você sabe disso. O próprio ministro Haddad tem sido vítimas aí de muitos memes, de taxar, de por aí vai. E a Petrobras é uma empresa que tem a mão do Estado ali. Então, poxa, eu, governo, tô precisando de dinheiro, Petrobras, você tá devendo esse dinheiro, vamos fazer um acordo aqui, eu, governo, recebo, você paga menos e todo mundo vai ficar feliz. Que tal? De fato, foi isso que aconteceu. Então, a Petrobras pagou uma dívida que ela tinha com o governo federal com 65% de desconto. Me parece um baita negócio para a própria companhia, certo? Porque, como ela disse nesse documento, ela encerra discussões administrativas e judiciais. Isso se a gente parar para pensar que essas discussões administrativas e judiciais, além de ser altíssima, né, de quase 45 bilhões de reais, tem custo com advogado, com processo e não sei o que. Pensa o quanto que a empresa não teve de despesas para manter isso aqui nesse processo judicial. Então, um baita negócio para a companhia. Aí a gente volta aqui para divulgação de resultados, tá? E aí, ó, manteve uma forte geração de caixa no segundo trimestre, permitiu realizar 3 bilhões de dólares em investimentos, cumprir nossa política de remuneração aos acionistas. O resultado líquido do trimestre deve ser analisado à luz de eventos que impactam o resultado contábil, mas sem impacto relevante no caixa da empresa. Os principais eventos foram a variação cambial no período, que a gente vai ver daqui a pouco, um efeito entre empresas do sistema Petrobras que não tem efeito caixa e sequer patrimonial, que seria essa variação cambial, e os impactos da adesão à transação tributária, uma decisão julgada positiva pelo mercado por ter encerrado disputas bilionárias que traziam grande incerteza para o caixa da companhia. Sem esses eventos exclusivos, o lucro líquido teria sido de 5,4 bi de dólares e o EBITDA de 12 bi em linha com o trimestre anterior. Então, se você sai da manchete e vai aqui na segunda página desse documento, ela já esclarece tudo. Ela já explicou o que de fato está acontecendo, tá bom? E aí ela vem trazer aqui os destaques, a manutenção de forte geração de caixa. E só para a gente entender que ela disse que esse impacto da adesão da transação tributária foi julgada positiva pelo mercado. Será que foi? Olha só que interessante. Ela divulgou este acordo tributário no dia 17 de junho de 2024, tá bom? A gente vai vir aqui nesse TradingView para a gente olhar o gráfico de Petrobras. E se a gente volta aqui no tempo, olha só, o Petrobras vinha caindo, quando chegou aqui no dia 17 de junho, ela começa a reverter. Então, no próprio dia 17, teve alta, depois subiu. Então, quando a empresa divulgou esse fato relevante, o mercado reagiu positivo. Por quê? Porque tira incerteza em relação a essa dívida, o que aconteceria lá na frente. E, sejamos honestos, 65% de desconto é bem razoável, né, para uma empresa. E aí, um outro ponto que a empresa traz aqui é sobre a variação cambial. Isso é muito importante. Antes de chegar na variação cambial, vamos olhar para a linha dessa DRE para que você possa olhar e falar, não, realmente esse terrorismo que está sendo feito na companhia porque teve prejuízo, ele não tem sentido, ele não encontra eco com a realidade. Porque olha só, se a gente olhar aqui, ó, receita de vendas, isso aqui, segundo trimestre, 122, primeiro tri, 117. Então a gente consegue enxergar claramente que a receita de venda da companhia, ela cresceu de um trimestre para o outro
tá? E teve sim uma redução sutil aqui, ó, do primeiro semestre do ano passado em relação ao primeiro semestre desse ano. Tudo bem? E aí, olha só, quando a gente compara com o mesmo período, isso aqui é comparar com o mesmo período, olha só. Segundo TRI de 2024, 122, e segundo o TRI de 2023, cresceu. Então, ela cresceu em receita. O que aconteceu que chama muita atenção são essas despesas operacionais aqui, que como você pode ver, ó, foi 26 bi contra 16, contra 15, tá? Então foi 45 bi no primeiro semestre contra 28 do primeiro semestre do ano passado. Aqui encontra-se essa questão tributária, que é um evento não recorrente. Um evento não recorrente significa que não vai acontecer. Resolveu, fim de papo, bola para frente, vamos continuar girando caixa. Que, aliás, a companhia traz pra gente, ó, a geração do fluxo de caixa. Isso é muito importante, tá aqui, ó. Então, ó, o fluxo de caixa operacional da companhia, eu preciso aprender a usar isso aqui, ó. O fluxo de caixa operacional da companhia, 47 bi. Fluxo de caixa livre, 30 bilhões de reais, 32, quase 32. Teve uma diminuição aqui em um período em relação ao outro, mas bastante sutil, né? E aí, olha só, um ponto que ela chama bastante atenção pra gente é sobre a questão do dólar, porque o dólar impacta muito no negócio de Petrobras. Que, aliás, eu quero deixar aqui para você uma recomendação deste vídeo, tá? Eu postei esse vídeo no dia 4 de junho. O título do vídeo é As Falas do Lula e o Efeito Dominó do Dólar. E aí, eu usei como estudo de caso a própria Petrobras para explicar por que o presidente Lula falar besteira e o dólar subir é ruim para todo mundo, inclusive para a Petrobras. E aqui eu trouxe alguns números, tá? Recomendo, vou deixar o card aqui para você. E isso vai ao encontro do que a própria Petrobras nos disse em relação a um problema que ela teve em relação ao câmbio. Então, se a gente olha aqui, Petrobras diz pra gente o seguinte, olha só. No segundo trimestre de 2024, o resultado financeiro negativo de 36,4 bi. Esse resultado financeiro foi impactado principalmente pela perda com variação cambial do real frente ao dólar sobre exposição passiva. Isso aqui é exatamente o que eu disse no vídeo que eu me referia à fala do presidente Lula em relação ao dólar. Parece que eu estava prevendo isso aqui. E aí ela explica pra gente que o real se desvalorizou 11% no segundo TRI, em comparação à desvalorização de 3,2% no primeiro TRI de 2024. E aí ela vai explicar pra gente. Ocorre que esse problema da desvalorização do real aqui, como o Petrobras tem muita dívida em dólar, ocorre que o valor dessa dívida aumenta. Só que o valor da dívida, ela não tem efeito caixa, ou seja, não sai da companhia esse dinheiro, pelo menos não neste momento. Se o dólar continuar subindo, ela vai ter de pagar mais caro. Mas isso aqui é só uma marcação da dívida. O que eu quero dizer é que não tem efeito caixa, apenas efeito contábil nesse caso. Tá bom? Então, se a gente olhar, apesar de Petrobras ter divulgado prejuízo, e sim, divulgou um prejuízo, eu não estou aqui dizendo o contrário, eu só estou aqui ajudando a você entender o que está por trás dos números, o fato é que o próprio mercado reagiu muito bem a isso. Estou gravando esse vídeo na terça, tá? E esse resultado foi divulgado na quinta-feira da semana passada. E olha o que acontece na quinta-feira da semana passada até agora. Hoje está em queda, mas as ações subiram aí 3,4%. Deixa eu colocar na tela aqui para você. 3,4% neste período de quinta até o dia que eu estou gravando. Aliás, você pode ver a hora que eu estou gravando ali. Então, mais para que você possa entender, mais uma vez, que a gente que, principalmente você que me acompanha, que trabalha no mercado financeiro ou que gostaria de trabalhar, ou até mesmo quem investe, você não pode tomar as suas decisões com base em narrativas que você vê por aí, sem entender o que está por trás dos números. É óbvio que você pode ter as suas preferências políticas. É óbvio que, ideologicamente, você pode acreditar que a Petrobras está em boas mãos porque você gosta do governo Lula, ou ela está em péssimas mãos porque você não gosta desse governo. Você pode fazer isso. Mas não tome as suas decisões de investimentos pautada na sua ideologia. Não recomende os seus clientes pensando
pensando naquilo que você pensa de ideologia. Sim, Petrobras teve um prejuízo, mas um prejuízo que já estava no preço, tanto que ela não para de subir, e aliás, fez um bom negócio com uma economia de 65% em impostos. Foi bom para a Petrobras, que se livrou desse problema e tirou incertezas do futuro. Foi bom para o governo, que está recebendo uma boa grana de impostos. E mais, mesmo com prejuízo, Petrobras continua distribuindo dividendos. Por quê? Mais uma vez, o governo também se interessa nesses dividendos porque ele é o principal acionista da companhia. E o dividendo da Petrobras, ele não é pago em relação ao lucro, mas em relação à geração de fluxo de caixa livre. E como a gente viu, Petrobras gerou quase 30 bilhões de reais em fluxo de caixa livre, o que significa que ela seguirá pagando dividendo para você que é investidor. Conta aqui para mim se você já sabia desse resultado de Petrobras e por que tinha dado negativo e o que você passa a conhecer a partir de agora. Se você investe ou não investe em Petrobras, qual que é a sua visão sobre isso? A gente se vê no próximo material. Tchau!